Olá a todos, sejam bem-vindos ao dia de treino da Associação de Patinagem de Lisboa. Hoje o 11º episódio. Continuamos a percorrer o elenco de treinadores da Associação de Patinagem de Lisboa, ou melhor, dos clubes da Associação de Patinagem de Lisboa. Tivemos um dia de folga na passada sexta-feira. Hoje vamos falar com o Pedro Nif, treinador do Futebol Clube Alverca. Olá Nif, bem-vindo. Nif, olá, boa tarde Pedro, tudo bem? O Pedro fica sempre um bocadinho de lado, toda a gente chama Nif, não é? É. Agora, curiosamente, ficou o NIF. É o NIF e o NIFinho. Ficou, no tempo que jogava era o Pestana. Chama NIFinho. Não, o NIFinho é o meu filho. No tempo em que jogava era o Pestana. Era o Pestana. Qual é a história dessa alcunha do Pestana? Essa história do Pestana começou com, ainda miúdo, na rua, com um grupo de amigos, e um amigo meu de lado começou a dizer que eu tinha umas grandes pestanas, é o pestana, e ficou pestana para a escola, para o hóquei, para todo lado. Curiosamente, como treinador deixei de ser o pestana para passar a ser o NIF. São daquelas coisas que se alteram sem saber porquê, mas foi tu uma forma natural. Nunca forçaste a alteração de nada, portanto, sempre aceitaste o pestana. Não, aliás, malta que jogou comigo, ainda hoje me chama pestana, não é? Não me chama NIF. Muito bem. NIF. Covid-19, estamos há 2 meses em casa. Sei que és uma pessoa que é muito ponderada na maior parte das decisões que toma, das opiniões que emite. Sei que certamente tens acompanhado um pouco à distância, mas sempre atento àquilo que tem acontecido. Treinas um clube que, ao dia de hoje, ainda não há uma decisão final da Federação, mas cada vez mais se percebe que o Alverca vai garantir a manutenção na segunda divisão. Achas que esta decisão que vai ser tomada, tudo indica, com a realização de uma liguilha, não só acima na subida da primeira para a segunda, mas também abaixo da segunda para a terceira, é a resolução que tenta, de alguma forma, não ferir tantos clubes, ou ferir o mínimo possível dos clubes? Pedro, na minha opinião, eu acho que qualquer decisão tomada numa situação completamente inesperada pela qual nós todos estamos a passar, e que, sem dúvida, que eu acho que todos nós gostaríamos de levar a competição até ao fim, talvez uns mais do que outros, mas na generalidade toda a gente gostaria de fazer. O importante a reter é que nenhuma decisão seria inteiramente justa. E eu acho que a opção aqui foi, eventualmente, tomar-se uma decisão que efetuasse uma justiça chamada salomónica, ou seja, que minimizasse os estragos. E, perante uma situação completamente inesperada, que não havia qualquer previsão, que não havia qualquer estatuto que regulasse uma situação destas, acho que é precipitado por si só criticarmos. A própria Federação viu-se a braços com uma situação completamente virgem para todos nós, não é? E que carecia de uma decisão. Portanto, independentemente da decisão que fosse, havia sempre de deixar equipas mais agradadas e outras mais desagradadas. E eu falo para mim, no meu caso, qualquer decisão que podia influenciar alguma coisa era a competição, não é? Porque, obviamente, estava numa posição mais ou menos confortável na tabela classificativa, mas matematicamente não tinha garantida a permanência. Neste momento, havendo liguilha, acabando o campeonato como estava, iríamos estar sempre descansados. Acho é que as pessoas, de uma forma racional e razoável, têm que perceber que qualquer decisão que seja tomada é perante um cenário completamente inesperado. Deixa-me pegar na primeira parte do teu raciocínio. Eu tenho dito a alguns amigos em conversa que não deixa de ser curioso que os treinadores que passam a vida a queixar-se que toda a gente sabe fazer o seu trabalho, toda a gente sabe criticar as suas decisões, toda a gente sabe ser treinador, no fundo. Como se costuma dizer, todos nós temos um treinador de bancada dentro de nós. Achas que é um bocadinho hipócrita e incoerente, nomeadamente a classe dos treinadores, que é a nossa classe, tentar sempre comentar esta situação, colocar alguma pressão em cima da mesa também, como temos visto da parte de alguns treinadores na praça pública? Sim, é exatamente esse ponto que tu tocas agora que eu acho que é importante. Isto não chega a dizer que se é treinador. Tem que se ter, a meu ver, uma postura razoável e sensata e da forma como exprimimos a nossa opinião. Porque é isso mesmo, a nossa opinião vale como tal, é a nossa opinião, mas pode influenciar muitas opiniões. E ao assistir a coisas que eu já assisti, a ler a coisas que eu já li, acho que é de alguma forma extemporâneo as pessoas manifestarem a sua opinião da forma que o fazem, a radicalizar situações, e deviam ter algum bom senso em avaliar que isto não chega a dizer mal. Porque mesmo quando nós criticamos, temos de ter a preocupação de criticar construtivamente. Porque o dizer mal é fácil. O agir e o decidir, por vezes, é que se torna difícil. E acho que estamos num ponto, numa situação
em que deve tocar a unir. E antes de andarmos todos preocupados já com transferências e aquisições, temos que delinear o nosso comportamento por uma questão de bom senso. Isto tem que haver uma decisão. Obviamente vai sempre gerar confusões, até porque depois há as equipas B na terceira divisão que estão dependentes das equipas A subirem ou não subirem. Isto tudo é uma situação completamente inédita para todos nós. E há uma entidade que tem que decidir. Portanto, só nos cabe a nós, treinadores, não é, influenciar pela positiva, porque senão vamos ser eternamente uns críticos. Não é? Claro. E dentro da pista cada um fez o que podia fazer. Agora, há situações que vão ser seguramente injustas, há equipas que se vão poder queixar, mas mesmo as equipas que vão à Liguilha, aquelas que já estavam à partida quase despromovidas, ainda vão ter uma possibilidade que não tinham. Como há o caso de disputar os jogos e vão partir em ponto de igualdade com as outras equipas com quem vão disputar. Eu estou a falar, por exemplo, da nossa série, onde nós estávamos incluídos. Todos nós sabíamos, à partida, que o Tomar ia subir. Aliás, tu eras a equipa que estavas mais perto deles. Mas, naturalmente, ainda que matematicamente assim não fosse, naturalmente eles iam subir. Se calhar é injusto irem disputar uma liguilha e sujeitarem-se a um risco de não subir. Mas é assim que tem que ser. Toda a gente, acho eu, em termos de bom senso, reconhece que iam subir, e de uma forma meritória, como é óbvio, mas temos que aceitar uma decisão, porque a decisão não vai agradar a toda a gente. Claro. Portanto, é isto que temos e é com isto que temos de saber viver. Eu sei que tu, muito para além de treinador do Alverca, és alguém que está envolvido na estrutura, gostas de conhecer o clube, gostas de estar envolvido na gestão do próprio emblema, tens uma relação muito próxima com o Sérgio Martins, que é o diretor das modalidades, se não me engano, não é? Portanto, o cargo do Sérgio é vice-presidente das modalidades. Sim. Como é que um clube como o Alverca, que é um histórico e que sempre teve também alguma dimensão fora do hóquei patins, nomeadamente no futebol, e sei que é um clube também com muitos atletas e bastante eclético, como é que está a ser medida esta crise por um clube como o Alverca? Internamente, na situação do Alverca, como dizia bem, eu estou bastante ligado ao Sérgio, portanto, e à própria estrutura do Alverca e à remodelação que tentámos fazer de há 3 anos para cá ou de há 4 anos para cá no hóquei do Alverca, mas quer dizer, o desporto rei, digamos assim, do Alverca é o futebol, não é? Onde foi feito neste momento também um grande investimento com a criação da SAD, com várias figuras até do desporto ligado ao futebol, que estão agora ligadas ao clube. O hóquei passou e é talvez a segunda modalidade do Alverca. Neste momento, é como te digo, acho que estamos a passar o que todos os clubes no fundo estão a passar. Obviamente aqui em termos de patrocinadores, de apoios e tudo isso, a situação alterou-se e vai afetar se calhar bastantes mais clubes do que felizmente o Alverca, que tem uma estrutura e uma base de alguma forma sólida. Mas não podemos, ainda hoje falei com o Sérgio sobre isso, nós não podemos tomar decisões definitivas neste momento. Nós temos que salvaguardar a próxima época, preparar a próxima época. Temos uma vantagem relativamente a outros clubes que não sabem que divisão vão disputar. Nós temos essa vantagem, tudo indica, pronto, à partida vamos ficar na segunda divisão e já podemos começar a limar arestas. No fundo, a preparar a próxima época de uma forma mais pensada, com mais calma. Agora, decisões em concreto sobre o início da pré-época, tudo isso, ainda é muito prematuro, porque não sabemos se a Liguilha sempre vai ser em setembro. Vamos tentando gerir o dia-a-dia e, em função das decisões que vão sendo tomadas, nós vamos agindo. Agora, acho que não há de pôr a carroça à frente dos bois. Uma coisa de cada vez e vamos gerindo. O teu Alverca, desde que entraste como treinador há 4 anos, se não me engano, certo? Esta foi a quarta época. Sim. Quarta época. Tem sido sempre numa lógica de escadinha, não é? Portanto, tens conseguido constantemente subir mais um degrau. Na próxima época, acreditas que vais ter condições para continuar a subir esta escalada das divisões do hóquei patins e tentar envolver-te ali mais na zona de subida do que propriamente na zona de descida? Pedro, obviamente que todos temos a nossa ambição, não é? Quer dizer, ninguém estabelece objetivos inferiores aos que já foram conseguidos. É assim, isto há 4 anos atrás, toda a gente tem conhecimento de como é que estava o hóquei do Alverca, e vinha de uma situação de primeira divisão que tive em Almeirim, em que, pronto, os quadros competitivos são completamente diferentes e a própria competição, o nível de exigência era completamente diferente, e confesso que a minha vontade era fazer um ano sabático, ou 2 ou 3, ou não pegar mais nisto, e acompanhar até mais o meu filho, e dar mais alguma assistência, e ver mais os jogos dele, que era o que me dava prazer. Confesso que estava um bocadinho saturado, ok. Houve uma ou 2 propostas que eu na altura não aceitei, de clubes da segunda divisão, e, ao contrário até na altura, alguns conselhos que me deram, decidi aceitar o projeto do Alverca, porque me pareceu
que foi apresentado por pessoas sérias, com um projeto que fazia muito sentido e com umas condições brutais de trabalho. E achei que era possível fazer alguma coisa. E daí apanhar um projeto de base, de uma situação de base, em que fomos alimentando aos poucos e poucos, fomos fazendo um bocadinho aquilo que tu sabes bem o que eu fiz, porque fizeste o mesmo no parede. Portanto, eu não estou a falar com ninguém que não saiba o que é que aconteceu. Foram-nos fazendo paulatinamente alguns avanços, é verdade. Neste momento conseguimos concretizar sempre os objetivos todos. Neste momento estávamos numa segunda divisão, que era o que nós pretendíamos num período de 3 anos, e queríamos estabilizar o clube numa segunda divisão. Acho que é completamente prematuro e utópico pensar que para o ano podemos lutar por umas equipas que estão a lutar para subir à primeira divisão. Não vai ser esse o nosso objetivo. Vai ser isso sim, sedimentar ainda mais a posição do Alverca. Se me disseres que daqui a 1 ou 2 anos o projeto não poderá ser, então, lutar por uma coisa mais acima e mais ambiciosa, acho que sim, mas tudo isto, não há projetos que mudem tudo no ano. Aliás, nós íamos subindo divisão no primeiro ano, em que eu cheguei à Alverca, e hoje eu digo... Chegaste a ir à Liguilha, não foi? Sim, fomos à Liguilha. Depois houve duas ou três situações. Aliás, nós só fomos à Liguilha porque houve 2 jogos marcantes, um em casa contra o Tijolo e outro no Sporting de Torres, que é público, não é? E toda a gente sabe, que fomos prejudicados por decisões tomadas, obviamente, de uma forma inconsciente, de uma forma não propositada, isso nem sequer coloco isso em causa, mas que efetivamente nos inibiram de subir divisão, porque tínhamos subido logo no primeiro ano. Mas hoje eu digo, e já disse isso à direção do Alverca, ainda bem que não subimos, porque o subir e descer e andarmos aqui num ioiô não faz sentido. O subir de uma forma estruturada e que se possa dar algumas garantias para manter a divisão acima, foi isso que nós tentámos fazer e felizmente parece que o conseguimos, para no próximo ano estruturarmos ainda mais. Obviamente, se este ano conseguirmos o 8º, se pode conseguirmos um 5º ou um 6º, será melhor, mas nunca numa perspectiva total para subir. Ainda para mim, nem a meu ver, ainda é prematuro. Muito bem. Pedro, tocaste aí num ponto que vai de encontro ao desafio que te foi deixado pelo nosso anterior convidado, que foi o André Gil. O André Gil referia, que não deixa de ser engraçado, que o Pedro Nif, no espaço de poucos anos, depende do conceito de poucos anos, não é? Mas no espaço de poucos anos, tenha-se estado ligado à formação de um grande, quando estiveste no Sporting Clube Portugal. Sporting, sim. Exatamente. Depois estiveste na primeira divisão, como dizias há pouco, no Tigres de Almeirim, e depois vais diretamente para a terceira para abraçar um projeto de reconstrução, muito mais do que um projeto de subida, como tu falavas, um projeto de reconstrução. O André perguntava-te que adaptações é que é necessário fazer no treinador? O que é que tu sentiste? Como é que tu te adaptaste a uma diferença tão grande de cenários, de quadros competitivos, de grupos de trabalho, certamente, de condições, de desafios? Como é que foi essa montanha-russa de horizontes nestes últimos anos? Pedro, eu tenho dito isto muitas vezes. Mais do que um treinador, para nós termos sucesso como treinadores, temos de ter uma boa capacidade de recursos humanos, de gestão de recursos humanos. Eu, felizmente, também da minha área profissional, tenho alguma vertente nesse sentido, que me tem facilitado um bocadinho as coisas no hóquei. Porque eu, se estou a gerir uma equipa de júniores e juvenis do Sporting Clube Portugal, em que a ambição é sermos campeões nacionais, e de seguida passo para a primeira divisão, que o objetivo é não descer de divisão, e de seguida agarro um projeto da terceira para levar a uma segunda, tudo isto implica uma gestão de recursos humanos e uma adaptabilidade de modelos de jogo em função dos elementos que tu tens. E se tu tiveres uma equipa motivada, os 10 elementos motivados, será muito mais fácil de gerir do que teres metade da equipa desmotivada. E tu essa motivação... consegues fazer muitas pontes entre... Pronto, para quem não sabe, tu trabalhas na área jurídica. Sim, eu sou advogado e tenho ligações também à parte de gestão de recursos humanos. Exatamente. Que tipo de pontos é que consegues fazer entre a tua área profissional, concretamente, e o treino? Em termos motivacionais, tem muitos pontos em comum. É como te digo, numa empresa, se tu tiveres os funcionários motivados, eles vão render muito mais do que se forem lá cumprir apenas o horário. E no desporto, se formos a ver, tem muitos pontos em comum. Se tu tiveres... Especialmente no amador, não é? Especialmente no amador, como é óbvio, no amador, porque o profissional é mais fácil, não é? Isso aí, como se costuma dizer, se não cumpre, vai-se ao bolso. Ponto final. No amador estão lá porque gostam, mas têm que gostar. Temos é que os fazer gostar. E mesmo aqueles que nós, eventualmente, podemos contar menos, não os podemos pura e simplesmente descartar, porque eles podem vir a ser uma mais-valia mais tarde. Eu já tive vários exemplos e com certeza tu também já os tiveste, dos jogadores menos utilizados no início da época e que acabam a época a titulares. Porquê? Porque mantiveram esse espírito. Depois os modelos de jogo, a parte defensiva, ofensiva, é uma questão técnica, cada um de nós tem as nossas ideias, mas acima de tudo acho que isto é uma pirâmide e tem que se construir pela base. E a base é exatamente essa, é a motivação. Se eu tiver um grupo de trabalho comigo motivado
em que se eu disser façam A, eles sabem que têm que fazer A, e não tiver 2 ou 3 a puxar para fazer B, com toda a certeza que essa equipa vai ter muito mais sucesso do que se eu tiver um balneário que não seja credível naquilo que eu digo, que não acredite piamente naquilo que eu digo. Mas depois, obviamente, os resultados têm que aparecer. Porque se tu estás sempre a dizer que é A, e estás sempre a perder, chega a um ponto que eles já não dão crédito, como é óbvio. Falavas de motivação, calculo que quando estiveste no Tigres não tinhas um plantel profissional, ou seja, se calhar havia jogadores que só faziam isso da vida, mas Todos recebiam, sim, todos recebiam. Daí a serem profissionais vai uma grande distância. Estando na primeira divisão, que motivação é que é necessária? Obviamente que eu sei que é necessária bastante motivação em vários aspectos, mas para quem não está tão envolvido e para um treinador que nos esteja a ouvir e que nunca tenha estado a esse nível, quando tu falas da motivação, da adaptação do treinador de um quadrante para o outro, chegando à primeira divisão num Tigres de Almeirim, o que é necessário de ti? Pedro, num Tigres de Almeirim é necessário muita coisa. Naquele ano foi necessário muita coisa. Acima de tudo, ter as pessoas ao teu lado que confiem em ti, não é? Que era o que acontecia, felizmente, da parte da direção, sempre tive essa confiança. Mas depois, confesso que eu tirei num ano e meio que tive em Almeirim, não, com o plantel que tive em Almeirim, um curso muito rápido de psicologia, porque realmente era uma equipa boa, com muita qualidade, mas que tinha situações complicadas de gerir, até pelo estar que eles já vinham tendo dos anos anteriores. E depois, obviamente, isto é público, toda a gente sabe, que havia jogadores que estavam catalogados como jogadores muito complicados de gerir. E juntaram-se todos na mesma equipa. Portanto, aquilo foi um desafio enorme, foi o maior desafio que eu tive até hoje, ainda para mais estamos a falar num cenário de primeira divisão, mas que acabou por correr mal, descemos de divisão por um golo, numa situação na São Joanense também completamente atípica, mas que essa motivação era tentar servir de elo entre a direção, a credibilidade desta direção, todos sabíamos a imagem que o Tigres tinha, não é? E os jogadores fazerem acreditar nessa direção, porque muito do que movia ali, muitos daqueles jogadores era o dinheiro, ponto. E essa parte tinha que, quando falhava, eu tinha que tomar um bocadinho as dores da direção, não é? Assim, quando a direção queria castigar um ou outro jogador, eu tinha que tomar um bocadinho as dores dos jogadores. Portanto, foi pensar que, a dada altura, a meia da época, sensivelmente um bocadinho mais para a frente, eu pensar que para aquilo ir até ao fim e chegar a bom porto, mais uma vez tinha que se gerir bem recursos humanos e várias reuniões. Eu sou um bocadinho anti-reuniões, mas teve que haver bastante. Passavas mais tempo a ser gestor do que treinador? Sim, sem dúvida, sim. A implementação do modelo de jogo não havia muito mais a acrescentar ali, porque assim, na situação em que nós estávamos, com as equipas com quem nós jogávamos, tínhamos que reforçar muito o trabalho no aspecto defensivo, não é? E essa parte foi mais ou menos bem assimilada, até porque tinha jogadores com bastante qualidade, tinham que estar disponíveis para isso, não é? E havia dias em que estavam disponíveis e havia outros dias em que estavam menos disponíveis. Mas isso depois também se geria, depois toda aquela logística, umas vezes andávamos em Almeirim, outras vezes andávamos em Via Longa. Foi uma época muito complicada, com viagens de 15 dias ao norte, foi muito desgastante, mas acima de tudo foi muito, muito motivante e aprendi muito nesse ano. Falavas aí dos jogadores peculiares que tiveste para treinar. Eu acho que eles não vão levar a mal que nós digamos os nomes. Eu penso que te estás a referir ao Janeca, que hoje está bem diferente, penso eu. E com quem ainda hoje me dou muito bem, felizmente. Sem dúvida. Também tenho uma relação muito, muito engraçada com o Janeca. O Joy e o Francisco Veludo, que agora está de volta a Portugal. Penso que te referes a esses três. Francisco Veludo, que independentemente de tudo e de algumas quesilhas que até possamos ter tido, foi seguramente dos melhores guarda-redes com quem eu trabalhei. E aliás, está à vista a qualidade dele. Como é que geres esses três feitios tão peculiares? Porque eles... não sei se concordas comigo, mas olhando para esses três casos, parte da qualidade que eles oferecem ao jogo tem também a ver com essa gênese irreverente e selvagem, entre aspas, no bom sentido, que eles têm. Cortar isso é correto? Não sei se é correto, não é? Diz-me tu. Como é que foi gerir esse processo? Na minha perspectiva não é correto. Aliás, eu nunca gostei de formatar jogadores. Acho que cada um tem a sua criatividade e todos nós gostamos de ter jogadores criativos. Eu felizmente já tive bastantes jogadores criativos. E falo do Gonçalo Alves, que está onde está, o próprio João Rodrigues, que treinei em Passardes e agora está no Barcelona, e são pessoas com quem eu felizmente mantenho uma relação ótima. Nesses três casos que tu disseste, cada um tinha a sua personalidade, cada um tinha a sua irreverência, e por muito que queiramos, e essa parte é que eu digo, que depende da nossa gestão de
de recursos humanos. Nós não podemos agir e nós não podemos ser igual com todos. Temos que nos adaptar também um bocadinho ao feitio de cada atleta. Eu não posso repreender da mesma maneira, se calhar o Joy, como repreendia o Janeco ou o Gamboa, que era mais equilibrado. Essa repreensão ou reparar numa ação de jogo ou outra tem que ser dita de forma diferente. E aí temos que ter essa capacidade de nos adaptarmos ao plantel que temos. Ou então não temos feitio para isto e deixamos o desporto. E falavas aí não é fácil haver igualdade, não é? Nós habituamos-nos a um chavão que é, numa equipa todos têm a mesma importância, é a soma de todas as partes, etc, aquilo que vem nos livros, mas sabemos que na prática, como tu dizias e bem, cada jogador tem um perfil comportamental e cabe-nos a nós gerir esse perfil. Mas a verdade é que também tens de ter uma equipa capaz de compreender que se calhar vais mandar um berro a um jogador e se calhar a outro não vais. E o que levou o berro não pode ficar a pensar que está a ser tratado de forma diferente e a ser prejudicado. Isso também é uma segunda gestão que tens de fazer ao longo da época, não é? Sem dúvida que é. Agora, o que eu penso é que se tivesse um plantel de 10 jogadores ou 15 ou o que for, qualquer um deles tem o seu feitio e há uns, todos nós sabemos isso, há jogadores que depois se sentem logo perseguidos porque o treinador fala de uma maneira com um e não fala com o outro, ou que emenda de uma maneira e não emenda outro, mas eles têm que perceber acima de tudo que nós estamos ali para cumprir os interesses do clube. E depois a gestão de recursos humanos, cada um faz a sua. Eu não sou adepto, nem nunca fui, nem como jogador, nem como treinador, nunca gostei daquele regime um bocado militar, em que eu gosto de impor pelos gritos, pela forma de, entre aspas, maltratar os jogadores, que eu no meu tempo, quando jogava, aliás, tive o Livramento como treinador, e era quase um ícone da forma como ele tratava os jogadores, mas era o senhor Livramento, e nós tínhamos que ouvir e calar, e aí nós sequer levantássemos os olhos do chão. Eu não sou adepto dessa postura, dessa forma de estar, até porque acho que, acima de tudo, se nós queremos ser respeitados como treinadores, temos que respeitar os jogadores que temos. E qualquer jogador que eu lhe falte ao respeito, estou a legitimar logo à partida que ele me possa vir a faltar. E essa humildade nós temos que ter, aliás, como gestor de homens e como treinadores, no fundo, se eu gosto de ser respeitado, e é o que eu digo muitas vezes no início da época, as minhas regras de convivência não são muito grandes, não há muitos tópicos. Tudo parte pelo respeito e, obviamente, que sabem quem é que gera a equipa, quem é que toma as decisões, mas não sou o dono da razão. E já tive quantas vezes jogadores que me vieram dizer, Nif, assim, o que tu estás a querer de mim eu não consigo. Não me estou a adaptar. Então diz-me onde é de ser desconfortável, porque ele é que lá está dentro. Ele é que sabe onde. Agora, o movimento, tudo isso, obviamente que as instruções são minhas. Agora, se ele não está a adaptar-se àquela instituição, não é por uma questão de teimosia que eu vou querer mostrar ou querer impor a minha vontade. Felizmente não necessito disto para me firmar. O sucesso dele será o teu, não é? Como é óbvio, se ele se sentir confortável, eu vou ter muito mais sucesso como treinador. Portanto, porque é que eu ia impor a minha vontade só porque sim, não é? Mas pronto, é a minha forma de estar. Todas essas respostas que me estás a dar vêm de encontro a um tópico que eu tinha aqui preparado e vou já saltar para ele, que é qualquer pessoa que pergunte, qualquer atleta, imagina, que pergunte como é que é o NIF. É muito frequente ouvir-se, o NIF é uma pessoa 5 estrelas, uma pessoa impecável. O que é? Diz-me lá isso, que isso gosta muito também. O NIF é uma pessoa 5 estrelas. O NIF é uma pessoa 5 estrelas, boa. Uma pessoa impecável. Portanto, mas isso que é? Da parte dos jogadores, pais dos jogadores, é o quê? Diz, desculpa. Porque uma pessoa não pode agradar a toda a gente, mas isso é o comentário aqui da parte dos jogadores? Eu acho que é o comentário generalizado. Eu acho que tens uma imagem que acaba por ser de uma pessoa tranquila, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar. Acima de tudo, uma pessoa altruísta. Acho que será por aí. Altruísta, sim, pois, talvez. E deixa-me perguntar-te, num mundo como é o mundo do hóquei, que por vezes é tão promíscuo e tão sujinho, para não dizer outra coisa, é difícil manter esse código comportamental em que a tua ética é a tua ética, o teu perfil é o teu perfil e quem não gosta, azar? Pedro, eu costumo dizer, e com amigos nossos que nós falamos muitas vezes, que isto tem a ver com a formação das pessoas, obviamente, com a formação e a educação de cada um de nós, e com os princípios que nos foram transmitidos, acima de tudo, pelos nossos pais. Agora, eu se calhar também posso ter aqui uma vantagem que eu reconheço. Eu, felizmente, não sou profissional de hóquei, não vivo do hóquei, não preciso do hóquei para viver.
Ando no hóquei porque gosto muito do hóquei, é aquele bichinho que todos nós temos. Ou seja, estás a querer dizer, falando abertamente, que também não precisas, por questões financeiras, de ter de abdicar de um valor ou de seja. Sim, mas eu seguramente posso dizer que mesmo que precisasse por situações financeiras, e mesmo profissionalmente eu poderia fazer e faço da minha vida profissional, sou incapaz nós sabemos o que é o jogo de bastidores. E o funcionamento de algumas pessoas, o dizer mal de outros para ocupar o lugar dos colegas, essa situação eu convivo mal com ela. Portanto, isso tem a ver com a formação das pessoas. Gente mal formada nós vamos apanhar em todo lado, quer seja no desporto, quer seja na nossa vida profissional. Temos que nos adaptar a conviver com esse tipo de pessoas. Agora, não podemos nivelar por baixo nunca. Nós não podemos abdicar dos nossos princípios nem dos nossos valores para assegurar uma posição que para nós é indispensável. Eu não vou andar a guerrear com nenhum colega meu treinador que quer ao meu lugar. A direção está lá para decidir, se quer que eu saia, sou eu o primeiro a sair. Agora, estes jogos de bastidores que nós assistimos constantemente, com situações de maus caráteres, de más formações, do falar nas costas, depois à frente dou-te um abraço, e eu lido mal com isso. Lido mal não tem a ver com o desporto, tem a ver com a minha formação pessoal. Isso não sou melhor que ninguém, mas tu dizeres que sou caracterizado por uma pessoa altruísta, está disposto a ajudar sempre os jogadores e os problemas que eles têm pessoais, é verdade, mas isso não é altruísmo. Eu acho que é uma parte do papel social do treinador, não é? Que o treinador não é só aquele que põe as equipas a jogar muito bem em termos técnicos e táticos. O treinador é aquele que, quando o jogador precisa, também tem que lá estar para ajudar. Acho que focaste aí um aspecto que é o papel social do treinador, que é algo que nós nos esquecemos, e a sociedade também se esquece às vezes, que nós também temos um papel social, como têm os advogados, como têm os jornalistas, como eu era, como têm todas as classes profissionais, e às vezes creio que nos esquecemos um bocadinho, no nosso caso do hóquei patins, que temos esse papel social. Eu falava com um anterior convidado, foi com quem? Agora deu-me uma branca gigantesca, mas com o Tiago Sousa, penso que era que o Tiago Sousa falava sobre o impacto que pode ter quando nós treinamos escalões de formação, uma coisa que nós dizemos a um jogador, a um miúdo, a um adolescente, criticamos um aspecto físico ou mandamos o jogador abaixo ou elogiamos demasiado e ele acaba por ficar uma vedeta sem humildade nenhuma. Muitas vezes sentes que não há essa noção de papel social, de influência numa comunidade. Por vezes esquecemos disso. Por vezes os treinadores têm um ego demasiado grande para saber o papel fundamental que tem a nível social. Mas atenção, que a nível social eu falo mais nos escalões de formação. Porque quando tu chegas a treinador de séniores, eu costumo dizer, treinar séniores é fácil. Estamos a falar com homens, portanto é muito mais fácil do que eu treinar um plantel, como felizmente treinei já todos os escalões, um plantel de sub-15 ou sub-17, que são miúdos que estão ali numa mudança de idade complicada, em que uma palavra tua pode influenciar o desempenho dele, quer na escola, quer na motivação que ele depois tem em casa com os pais, e tudo isso, tu tens que medir um bocadinho as tuas palavras, até para eles saberem gerir as frustrações que eles têm, não é? E essa parte é muito importante. Por isso é que eu digo, é muito mais importante os clubes terem um bom treinador, um bom estudo de recursos humanos no escalão de sub-15 e sub-17, sub-13, para acompanhar os miúdos, serem pedagogos, saberem-lhes ensinar valores. Não é só a parte do hóquei, porque depois toda a gente quer ganhar. E aí estamos a pôr um valor acima... Deixa-me interromper-te para pegar aí nessa parte da formação, porque uma das coisas que tu certamente fazes no teu trabalho tem a ver com a gestão de expectativas. Portanto, todas as pessoas querem evoluir, querem crescer, e tanto no teu trabalho eu também coordeno uma equipa, e no meu trabalho é igual. O nosso trabalho no Parede e no Alverca será igual. Como é que é feita a gestão de expectativas sem cair na tentação de prometer coisas para acalmar quem está chateado, coisas que tu sabes que depois não vais poder cumprir? Eu acho que esse erro é muitas vezes cometido na gestão de equipas. Como é que tu consegues resistir à solução a curto prazo, nomeadamente na formação? Na formação eu acho que o nosso papel aí sim é fundamental. E a gestão de expectativas, que tu dizes e bem, é na forma do discurso que tu tens com cada atleta. Porque é assim, todos nós temos conhecimentos de casos que em miúdos que se calhar no sub-15 à partida não teriam assim um panorama muito promissor na modalidade, e depois chegam aos júniores e dão um salto. Há outros que ao contrário prometem muito e chegam aos júniores e nunca dão esse salto. E nós não somos os donos da razão para castrar um miúdo de sub-15, como eu já vi fazerem. Já vi situações e discursos para atletas de sub-13, sub-15, em que os miúdos saem do treino a chorar. Quer dizer, eu tenho que ter um miúdo a sair do treino divertido. Eles só vão para ali e depois vem uma regra que também se aplica em casa, que é a gestão de expectativas dos pais, porque na formação isso coloca-se. E essa é uma situação que também, como treinador, tens de saber lidar. Não podes prometer aquilo que não sabes se vais cumprir, até para não cair em descrédito, como é óbvio, mas acima de tudo
tens que incutir nos pais que os miúdos têm que praticar desporto para se divertir, para se libertar da escola, da pressão da escola, para terem amigos, criarem muitos amigos, que é aqui que eles criam os amigos, e depois vem a parte da competição. Porque há uma inversão, por vezes, do papel do que o treinador tem que fazer. Quando eu vejo treinadores de sub-13 com a fobia de ganharem, ser campeões nacionais, obviamente toda a gente gosta de ganhar, eu gosto muito de ganhar. Aliás, eu tenho muitas vezes um péssimo perder, não é? Mas há coisas que nós temos que saber gerir. E se eu estou a incutir num miúdo que está a ganhar 20-0 ou 25-0, para pressionar em cima, para darem 40 e para humilhar ainda mais outra equipa, eu estou a contribuir que, se calhar, 10 elementos daquela equipa, 4 vão desistir no final desse jogo. E esse é o nosso papel social. Estás a contribuir, se calhar, para esses miúdos a quem tu pediste isso se tornarem, se calhar, idiotas no futuro. Claro. Não é? Porem a ambição da competição acima da ambição da amizade e tudo isso que é o que eles Exato. têm que lidar nessa altura e criar nessa altura, os elos que eles têm que criar, não é? E depois é o espírito competitivo que eles criam uns com os outros. Porque assim, eu costumo dizer muitas vezes, um bom balneário ganha campeonatos, os bons jogadores ganham jogos. Agora, eu dificilmente vejo campeões nacionais como ao balneário. E isso é o nosso papel como treinadores em termos de formação. É criar elos fortes com eles darem valor às amizades que têm, e depois tudo o resto vem para acréscimo, pois é E o jeito também de cada um. essa parte da gestão de expectativas, de não cair no erro de fazer promessas que não se vai poder cumprir, como é que depois, passando para a parte da competição, como é que se consegue fazer essa gestão? Essa gestão cabe-nos a nós, por vezes, conseguir abdicar um bocadinho do ganhar. E aí temos de estar preparados quando treinamos escalões de formação, que o primeiro objetivo e o primeiro princípio não pode ser o vencer. Sim, mas agora na competição, como é que tu consegues, nos escalões de competição em que, portanto, Estamos a falar de júniores e séniores. Exatamente, essencialmente júniores e séniores, como é que tu consegues fazer essa gestão de expectativas sem andar constantemente a passar a mão pelo pelo, entre aspas, fazer uma promessazinha aqui, outra ali, ir mantendo as coisas ali no low profile? Como é que se faz isso? Eu em séniores, a forma de gerir o plantel, nunca faço promessas que vão ser titulares ou não, nem quando os contrato e sei que vão ser titulares a época toda, não é? Mas temos que perceber que há picos de forma dos jogadores. Estamos a falar nos escalões de séniores e júniores, que também no fundo já são homens. Tenho que perceber que há princípios básicos de jogo, dos quais eu não abdico em função das características de cada jogador. E peço-lhes a eles para tentar executar isso da melhor forma possível e conforme o melhor que conseguirem. E eles sabem que só atingindo esse objetivo que eu lhes estabeleci é que podem ter hipóteses de jogar. Estamos a falar daqueles jogadores que, à partida de início, foram menos utilizados. Depois há as posições específicas, por exemplo, do guarda-redes. Toda a gente sabe, eu fui guarda-redes, e toda a gente sabe que o guarda-redes que está bem a nível sénior não vamos tirar só por tirar. Portanto, o outro tem que esperar por uma oportunidade. Isso é uma questão de mentalidade. Agora, os jogadores, cada vez mais as equipas tentam munir-se de uma equipa mais ou menos homogénea, de forma a gerir os índices físicos durante os 50 minutos, não é? E aí todos os jogadores vão ter mais oportunidades. Obviamente que eu não me posso dar ao luxo de ter 8 jogadores, nem consigo me dar ao luxo de ter 8 jogadores ao mesmo nível. Há jogadores que têm muito mais minutos que outros. Mas isso já estamos a falar no nível sénior, que eu acho que é fácil de gerir. E é ter uma conversa e dizer, amigo, a situação é esta, tens que trabalhar para lá chegar, senão não vais ter hipótese. Num sub-15 não se pode ter esse discurso. Claro. Estamos a dar um passo para ele desistir, basicamente. Muito bem. Nifo, vou-te propor agora que façamos aqui uma viagem pela tua carreira com base nas divisões onde estiveste. E vamos começar por baixo. Vamos começar pela terceira divisão. Estás no Alverca, foste buscar o Alverca à terceira divisão. Primeira pergunta que eu te faço é, porque eu acho que é uma coisa interessante hoje em dia, há dias num outro programa destes que tem surgido agora durante a quarentena, debatia-se essa longevidade dos treinadores, não é? Especialmente em Portugal e de uma forma geral na Europa, vemos uma cultura de curto prazo, vemos uma cultura de ou ganhas ou vais embora, e os treinadores acabam sempre por ser a solução mais fácil, é só uma pessoa para despedir, portanto, se as coisas estão a correr mal, eu ouço muito aquela expressão do para ver se conseguimos aqui abanar qualquer coisa, não é? Vamos mexer aqui no treinador para ver se abanamos qualquer coisa. Qual é o segredo para a longevidade, neste caso, 4 anos num clube? Eu acho que já é. Eu estou há 9 no Parede, não sei se há por aí atualmente casos. Temos o Cabestani já há alguns anos no Porto, estou-me agora a lembrar, mas não sei se viajarmos aqui rapidamente pelos séniores se encontramos muitos mais casos de longevidade nos clubes. Qual é o segredo para isso? De longevidade dos treinadores. Eu comecei, como treinador, quando deixei de jogar, estava no Algés, na altura estávamos até a lutar uma equipa a lutar para subir à primeira divisão,
e depois deixei de ser guarda-redes e treinador, que aquilo era uma confusão, não consegui fazer tudo ao mesmo tempo, e ainda tive quase 2 anos na terceira, depois subimos à segunda, e fiz mais um ano na segunda, foi quando depois tive também mais 5 ou 6 anos no Paço de Arcos. O segredo dessa longevidade, eu confesso que não sei, porque eu não faço nada para que as relações com os clubes onde tenho estado sejam longas. Portanto, as situações surgem naturalmente, talvez um bocadinho pela minha forma de estar, porque não... E posso estar no Alverca e ter uma proposta bem mais aliciante, não é isso que me vai fazer sair do Alverca. Portanto, vamos fazer sentido do Alverca quando eu não me sentir bem lá ou a direção não se sentir bem comigo. Em Almeirim era diferente, porque foi um período mais curto, mas era muito complicado de gerir, até porque os treinos e o cansaço, e depois gerir também a vida familiar não se tornava fácil. Agora, o segredo da longevidade nos clubes onde eu tenho estado, não sei responder ao certo. As coisas felizmente correm bem, há anos que correm melhores que outros, mas felizmente têm corrido bem. Mas talvez também seja acho eu, como deste à parte, acho que uma postura séria que eu tenho com os clubes que represento, e que tento ter uma postura que não faço esforço para ter, é natural, e as coisas felizmente correm bem, naturalmente. Na tua opinião também... Não tenho um segredo para isto. Na tua opinião também é que esta crítica que se faz às direções dos clubes, que cada vez mais os projetos são a curto prazo, as chicotadas psicológicas aparecem ao fim de 4, 5 ou 6 jogos a perder, é uma responsabilidade que é partilhada. Portanto, também cabe aos treinadores cultivar uma cultura, passa a redundância, que permite essa longevidade. Sim, mas eu não tenho dúvida nenhuma que essa situação que é criada é no hóquei, no futebol, em todos os esportes. Quer dizer, nós somos o líder da equipa, a partir dos resultados correm mal, teremos de ser responsabilizados para o bem e para o mal. Porque isto não é só ter a carne, também temos os ossos, não é? E os ossos é quando a coisa corre mal. Temos que assumir, que eu também sei que é muito mais fácil dizer que a culpa é dos jogadores. Mas não, se nós somos o treinador nos momentos bons, quando se ganha, e quando se perde, também somos nós os responsáveis. E temos que assumir responsabilidade e sair quando temos que sair. Ou quando achamos que o nosso contributo já não é benévolo para a equipa. Isso aconteceu a mim em Almeirim. Aliás, em Almeirim, eu pus o meu lugar à disposição, saí a meio da segunda época, na segunda divisão, porque eu claramente estava a perceber, por um motivo ou outro, a minha mensagem não estava a passar. E se não estava a passar, eu tinha que sair. E então a direção não queria que eu saísse, os jogadores não queriam, trabalhei com excelentes jogadores nessa altura, que ainda hoje sou muito amigo deles, mas não, eu, na minha consciência, era o melhor para a equipa. Tanto que eu saí porque achei que os resultados não estavam a aparecer, porque a minha mensagem não estava a passar. Agora, isso depois são as partes dos outros que também temos que gerir. E acima de tudo tentar ser sérios e estar bem com a nossa consciência. Chegas à terceira divisão, qual é o primeiro passo, ou os primeiros passos, se quiseres, para recuperar um histórico como o Alverca? Recuperar um histórico como o Alverca, claramente mudar o espírito competitivo que havia naquela equipa e que estava instalado. Portanto, que era assim que tinha que ser. As pessoas chegavam 5 minutos antes do treino, eu já lá estava há um tempo, e tinha jogadores que estavam ainda no bar a acabar de beber uma coisa qualquer com os amigos, e depois chegavam ao treino meia hora antes. Era aquele espírito que estava instalado, porque era assim. É o que eu costumo dizer, era um grupo de amigos que se juntava ali para bater umas bolas. E depois eles tiveram que perceber que ou mudavam um bocadinho o espírito competitivo e queriam levar a coisa a sério, porque o clube estava a investir neles, ao fim e ao cabo, e eles tinham que estar agradecidos pelas condições que o clube lhes proporcionava. E foi essa mentalidade que em cerca de 2 meses, 3 meses conseguimos mudar, e depois é sempre como tudo. Isto é preciso ter um bocadinho também a estrelinha da sorte, e os resultados começaram a aparecer. E a partir daí ganhas crédito, a partir de logo com toda a gente, com a direção, com os jogadores, e os jogadores começam a beber tudo aquilo que tu dizes. E felizmente, pronto, as coisas começaram a correr muito bem, e acabámos com um espírito de grupo brutal e com um espírito competitivo completamente diferente. Eu tinha jogadores já a chegarem 45 minutos antes do treino e estavam prontos 10 minutos antes do treino começar. Portanto, foi uma revolução de mentalidade. Foi literalmente um trabalho de base. Foi. Mas era isso que me estava a apetecer nessa altura, sabes? Que eu vinha com a pressão da primeira divisão, e mesmo os clubes que rejeitei da segunda, pronto, era mais um para treinar. E o projeto que me foi apresentado, para mim foi aliciante. Aliás, eu lembro-me de chegar a casa e quando disse que ia aceitar o convite do Alverca, toda a gente quase que me ter outras setas, e tu conheces o meu filho, ele quase que chorou a dizer que eu era maluco, me ia meter numa equipa da terceira divisão, e o que é certo é que a coisa correu bem, e fez giro. Como é que é a terceira divisão? Eu pergunto-te isto, e faço aqui uma declaração de interesses, pergunto-te isto porque eu sinto às vezes que sou a única voz
crítica da terceira divisão. Eu acho que a terceira, se mudasse um pouco, ia fazer uma boa mudança na modalidade, porque íamos ter 3 divisões altamente competitivas, cada uma no seu contexto, e a verdade é que eu estive na terceira há 5 anos, quando comecei nos séniores e subimos à segunda, mas depois mantive-me com a equipa B do Parede. E aquilo que eu acho, e falo abertamente, e peço desculpa se vou ferir suscetibilidades, já o disse várias vezes, portanto se vou ferir já é para aí a quinta ou sexta vez que vou ferir. Eu acho que é uma divisão de, lá está, como tu dizias, de amiguinhos, de jogadores que se calhar já deviam estar nos veteranos, ou se calhar não se adaptaram a esta inversão da lei de transferências, em que antigamente era o jogador mais velho que não custava dinheiro e agora é um jogador mais novo, não têm hábitos de atleta, que hoje em dia cada vez mais isso é valorizado, não perdoam na transição, não perdoam na finalização, todos eles têm assim um pragmatismo que os miúdos não têm, e acho que concordas comigo, mas de uma forma geral, como é que caracterizas a terceira? Também nesta perspectiva crítica, concordas comigo? Sim, em parte concordo contigo. Apesar de eu ter conhecimento da terceira do meu tempo, eu nunca lá joguei, mas sabia o que se passava na terceira divisão, e quer dizer, nós estamos a falar numa terceira divisão com uma realidade bastante diferente da que é hoje em dia em termos de qualidade. Eu arriscar-me ia a dizer que nós tínhamos jogos, eu conhecia de amigos meus que iam jogar algumas equipas que eu não vou falar por uma questão de elegância no Alentejo, em que era um perigo jogar contra aqueles atletas. Também não há muito. Eles não tinham um stick, tinham um machado na mão, quer dizer, e aquilo era perigoso. Hoje em dia a realidade dessa divisão, mesmo nas equipas teoricamente mais fracas, é diferente. É um bocadinho diferente. Temos equipas ainda que são perigosas, é verdade, mas é assim, que eu tinha algum receio, se me dissesse assim que das para amanhã o meu filho vai jogar em jogos da terceira divisão, eu tenho algum receio pela parte física dele. Chegou a jogar este ano. Eu sei, mas é assim, acho que o que tu dizes é verdade. Há um espírito ainda do grupo de amigos que continua a juntar-se a bater umas bolas, e há uma discrepância das equipas que vão lutar, ou que têm um objetivo legítimo de lutar para a subida de divisão, e aquelas que andam ali por andar mais um ano. Não sei fazer o quê, tu dizes bem, se calhar gastar dinheiro aos clubes, nas viagens, nas taxas, em tudo isso, e todos eles se calhar já deviam estar a jogar nos veteranos. É verdade, mas é como eu te digo, nós não podemos mudar o mundo, nem podemos, nem nunca ninguém há de dizer que o mundo é justo e que a vida é justa. É o que temos e temos que conviver com isso. Também acho que era, de alguma forma, injusto privar pessoas que gostam de jogar hóquei de o fazer. Agora, se calhar, criar um campeonato, uma taça, digamos assim, nacional, em que fossem incluídas algumas dessas equipas, não no âmbito de um campeonato nacional. Isso talvez criaria mais competitividade na terceira divisão. Eu, dos 2 anos que estive na terceira divisão, estive sempre num lote de 4, 5 equipas que tinham esse objetivo. Os outros andavam lá para andar. Sabes que quando surgiu a ideia de fazer um campeonato sub-23, que foi no ano passado, eu estive a representar o Parede em várias reuniões na Associação de Patinagem de Lisboa e eu disse para quem quis ouvir que as equipas da terceira divisão estavam a perder uma oportunidade fantástica, porque em vez de se criar um campeonato sub-23, as equipas da terceira divisão aqui da zona de Lisboa podiam ir buscar os jogadores júniores que iam subir a séniores do Parede, do Paço de Arcos, do Alverca, nem sequer ao Benfica e ao Sporting, portanto aos clubes de segunda linha, para que aumentassem a qualidade dos seus plantéis. E recordo-me que o Filipe Rebelo, e ele não me vai levar a mal certamente eu estar a referir, o Filipe, que está aí na Fagos há muitos anos, o Filipe dizia que compreendia perfeitamente o que eu estava a dizer, mas que muitas vezes nós, que estamos no Alverca, no Parede, no Paço de Arcos, no Oeiras, não temos sensibilidade para perceber que nesses clubes mais periféricos e mais afastados dos grandes centros urbanos, muitas vezes o que faz sobreviver os clubes é uma hereditariedade. Portanto, é a família que está ligada ao clube há não sei quantas gerações, são as pessoas da aldeia que podem ser boas ou más a jogar hóquei, mas acabam sempre por jogar porque, pronto, fazem parte da mobília, entre aspas. Da mobília, sim. E eu também, para que equilibremos aqui a balança, porque acho que tudo é feito de equilíbrio, também consigo perceber que isso é uma necessidade que se calhar nós nas nossas realidades não temos. Acima de tudo, se calhar essa necessidade, para falarmos um bocadinho, é uma necessidade social até para aglomerar as pessoas e elas juntarem-se para ir ver o hóquei. Eu lembro de terras mais pequenas em que hoje há hóquei, mesmo sendo a terceira divisão há hóquei, é uma forma de juntarem-se as pessoas da terra todas. Mas eu queria só salientar aí, quando falas na questão da terceira divisão, uma situação que eu, e este ano lidei com isso mais diretamente em termos de segunda divisão,
que é de alguma forma antagónica com isto que nós estamos aqui a falar. Porque, e em tudo na vida há bons e maus, há melhores e piores. Há melhores profissionalmente do que nós, há piores, e assim como há nos árbitros, como há na classe de arbitragem, eles próprios assumem os mais conceituados e os menos conceituados. Não vamos dizer os bons e os maus, vamos dizer os mais conceituados, os mais experientes e os menos experientes. Até para não os catalogar como de primeira e de segunda. Agora, têm que ser catalogados, que eu sem dúvida nenhuma apanhei árbitros muito mais experientes, e vamos falar só de experiência, não vamos falar de qualidade, muito mais experientes num cenário de terceira divisão. Porquê? Porque jogava ao domingo. E os experientes apitavam no sábado na primeira divisão. Do que este ano, as nomeações boas ou más, e eu nessa parte estou à vontade, que eu nunca fui muito crítico das arbitragens, e tenho árbitros de quem sou amigo e de quem até faço as críticas, que eu penso que são críticas, abertamente. Agora, em termos de experiência, e mais uma vez eu reforço, não estou a falar em qualidade, em termos de experiência, o quadro de árbitros que é nomeado para uma segunda divisão está a anos-luz do quadro de árbitros que é nomeado para uma terceira divisão. E logo aí isto é antagónico que nós estamos a falar da terceira divisão, em que Exato. O espírito competitivo, sendo menor, serviria até para quem é menos experiente aprender mais. Portanto, isso acho que devia levar a pensar todos um bocadinho e melhorar para o ano. Convido-te a ti, Nif, e também qualquer pessoa que não tenha ainda ouvido a nossa conversa com o Luís Peixoto a fazê-lo, porque há lá uma parte da conversa que é longa, são 3 horas de conversa com o Luís Peixoto, mas há lá uma parte em que falamos da terceira divisão e dessa questão de porque é que as nomeações na terceira são claramente mais favoráveis ao jogo do que propriamente sem dúvida. Para a segunda divisão. E ele explica isso, deixa aqui o suspense no ar para que ouçam essa conversa com o Luís Peixoto. O que é que foi preciso, Nifo, ao fim de 3 anos, para subir da terceira para a segunda? O que é que fez a diferença no terceiro ano para conseguires a tão ambicionada subida de divisão? Sim, o projeto que me foi apresentado pelo Alverca foi um projeto a 3 anos, de subida de divisão a 3 anos. Com o decorrer da primeira época, criou-se ali uma ilusão, que não foi uma ilusão, na prática estávamos a disputar nós o Alcobaça e o Sporting Torres, nós tivemos a época toda à frente e naturalmente íamos subir. Ainda bem que se calhar que não subimos, mas íamos subir. Mas isso era antecipar cenários, era antecipar objetivos. O que fez foi um projeto que eu apresentei ao clube, que estava alicerçado numa forte equipa de sub-20, portanto acho que essa tal oportunidade que tu dizes que se deve ser dada aos jovens que nós somos campeões do mundo sub-20 por algum motivo, porque os miúdos são bons, não é? Portanto, inverte-se ali um bocadinho o que é feito hoje em termos de clubes grandes, que é aquele investimento constante e cada vez mais nos jogadores argentinos, espanhóis, alguns de duvidosa qualidade, não estamos a falar dos clubes de topo, como é óbvio, que são jogadores são os melhores do mundo, aliás nós somos intitulados o melhor campeonato do mundo por algum motivo, é porque temos cá os melhores do mundo. Agora, temos júniores muito bons, em que o projeto apresentado, felizmente também, pelas boas relações que eu tenho, quer com o Sporting, quer com o Benfica, em que foi dada a oportunidade a jogadores menos utilizados, ou que estavam a ser menos utilizados, quer no Sporting, quer no Benfica, e construímos uma equipa de sub-20 sólida. Isto a crescer aos elementos também que tinham qualidade, que estavam na equipa sénior, mas que, a meu ver, estavam desaproveitados em termos de espírito competitivo, conseguiu-se fazer ali uma mescla que começou a resultar. Depois, pela primeira vez no ano passado, há 2 anos, a equipa de sub-20 do Alverca estava numa Final Eight. Quer dizer, isto é uma coisa que me encheu de orgulho, a mim e ao Paulo Casimiro, que era o treinador deles na altura. Eu assumia apenas a coordenação da equipa. Mas que vieram a provar que eram miúdos com qualidade, que tinham já estado habituados a estar nas grandes competições e que, paulatinamente, fomos investindo, fomos gerando um modelo de jogo que nós achávamos que era o mais correto. E felizmente as coisas foram acontecendo naturalmente. Esses miúdos não foram eles que vieram dar este boom à equipa sénior do Alverca, porque a base da equipa sénior do Alverca manteve-se. Obviamente que houve naturalmente 1 ou 2 jogadores ou 3 jogadores que acabaram por sair. Mas depois, fazendo um congregar de alguma experiência com a qualidade de miúdos que lá tínhamos, pronto, eu sempre disse que o sucesso ia ser natural, seja com o Pedro Nives, seja com o Zé, com o Francisco, com quem quer que seja. Houve o mérito de conseguir juntar ali elementos que naturalmente foram ganhando e acho que subimos, foi inquestionável a nossa subida do ano passado. E pronto, e agora vamos tentar alicerçar um bocadinho mais, seja comigo à frente, seja com outra pessoa qualquer. Que desafios é que representou a subida à segunda divisão? Porque eu acho que
Muita gente fala do salto da segunda para a primeira, mas eu acho que o salto da terceira para a segunda, e aliás, se formos ver o histórico de subidas e descidas, o tal de ioiô de que tu falavas há pouco, acontece da primeira para a segunda, mas também acontece muito da segunda para a terceira. Que desafios é que encontraste na segunda divisão, nessa transição? Que principais dificuldades é que apareceram ao Alverca? E se achas que estavas preparado para esses desafios? Não tu É assim, necessariamente, mas a equipa. Se a a equipa estava equipa, sim, preparada sim. para esses desafios. Acima de tudo, é assim, nós sabemos, e tu também treinaste uma equipa da minha zona, sabemos bem a qualidade de equipas que nós fomos encontrar nesta Zona Sul. Então, comparativamente com as equipas que eu competi o ano passado, a diferença é abissal, não é óbvio, não é? Não sei se este ano jogámos com equipas de primeira divisão, estou a falar do exemplo do Tomar, aliás, foi dos maiores exemplos de companheirismo e altruísmo que a minha equipa teve, foi no jogo em Tomar, que foi um esforço hercúleo, em que estávamos a ganhar ao intervalo, que aquilo parecia que era um sonho e aqueles miúdos olhavam uns para os outros sem saber bem o que é que estava a acontecer. Mas a qualidade a diferença de qualidade das equipas é muito grande. E aí sim, é que eu acho que nós temos que mostrar um bocadinho, também um bocadinho as nossas unhas, e se temos unhas para tocar guitarra ou não. E isso numa perspectiva de evolução, porque nós não podemos, com a equipa com os jogos que havia para disputar na terceira divisão, chegar no primeiro mês, segundo mês, e achar que a equipa está num nível competitivo para se bater com todas as equipas, porque não está mesmo. E o meu discurso sempre foi este: atenção, vamos ter dificuldades, ninguém vai te dizer que não vamos entrar sempre para ganhar, mas esqueçam isso, vamos perder muito mais do que vamos ganhar. Agora, temos é que a meia da época já está a ganhar mais do que a perder. E isso é a evolução da equipa. Porque ninguém consegue, num estalar de dedos, que a equipa em 2 meses esteja com um rendimento que faça frente a equipas do nível que nós íamos apanhar na segunda divisão. Agora, podemos já chegar a março ou fevereiro e ganhar ao Bira, ganhar a Salesiana, ganhar equipas que já estão com andamento e com um nível competitivo muito maior que nós. Mas isso demonstra que ou há evolução na equipa ou não há. E aí eu acho que aí entra um bocadinho a parte técnica e a parte do trabalho da equipe técnica. Como é que caracterizas este campeonato? Porque apesar de haver, obviamente, um grupo de equipas, eu acho que o nosso campeonato estava dividido essencialmente em três. Tinhas o grupo de equipas que estavam a lutar para subir, que eram 5, penso que posso dizer que eram 5. Depois tinhas ali 2 ou 3 equipas neutras, na zona neutra do não sobe, mas também não desce. Não desce, sim. Depois tinhas um grupo de 6 que estava cá em baixo a lutar pela manutenção, onde o Alverca esteve incluído até certo ponto e agora estava mais confortável. Não, mas Já estava... estávamos incluídos. Nós fomos os primeiros dos últimos, basicamente. Pronto. Apesar disso, se nós formos ver o calendário, são muito poucos os resultados que aparecem dilatados. Muito poucos mesmo. E eu estou há 4 anos na segunda divisão e cada vez mais acontece menos essa situação. Sim. Como é que explicas isto? Se há assim uma diferença Isso eu acho que isso é muito positivo. Acho que é, acima de tudo, muito positivo e, acima de tudo, demonstra que quase todas as equipas estão a trabalhar bem. Estamos a falar no nível sénior, em que a componente física é essencial, como é óbvio, e nós conhecemos bem o hóquei, e o nível de exigências que é necessário ter a nível físico. E essa gestão física, e cada vez mais trabalhar-se mais o aspecto físico, e a componente física é essencial para os bons resultados. E isso tu dizes e bem, não haver essa decalagem grande em termos de resultados, como havia antes, os 10-2, e os resultados assim um bocadinho diferenciados, que até se vão vendo aqui e ali na primeira divisão, já vão acontecendo resultados que são completamente inesperados. Eu relembro-me que ainda há pouco tempo foi o Barcelos com o Porto, salvo erro, que houve um resultado muito desnivelado quando o Barcelos estava lá em cima. Mas isso faz parte do desporto, são jogos, não é? Agora, quando a regra é não haver essa discrepância de resultados, e a nível competitivo, acho que toda a gente concorda comigo, que é muito benéfico para a modalidade acima de tudo. Agora, quando havia esses desequilíbrios de resultados, é porque havia essas diferenças de qualidade e da forma como se trabalhava. A explicação, a meu ver, é que tem que ser dada, porque os clubes pequenos agigantam-se já contra os maiores, e mesmo essa divisão que tu fizeste em termos de objetivos de equipas, as equipas que lutavam por subir, eu fazia só em um pequeno reparo, porque acho que há 4 equipas para lutar pela liguilha, porque a equipa para subir era o Tomar, que tinha toda a obrigação de o subir, que tinha um plantel que, se calhar, numa primeira divisão, naturalmente ficaria à meio da tabela. E isso acho que é pacífico perante todos nós. Não é?
O que é que mudou do ponto de vista de planeamento do teu microciclo e das próprias unidades de treino para procurar essa tal diferença de intensidade, para tentares adaptar-te então ao longo desses tais primeiros 2, 3 meses para que a meio da época a equipa conseguisse estar mais estabilizada? O que é que mudaste na tua metodologia de treino da terceira divisão para a segunda divisão? Acima de tudo, o primeiro ponto foi isso que tu falaste, em termos de intensidade de treino, treinos muito mais intensos, com uma colaboração preciosa que eu tenho já há uns anos e com quem eu já tenho trabalhado no Passo de Arcos, que é o David Pinto, que é o professor David Pinto, que é o meu preparador físico, e essa intensidade é fundamental, porque faz toda a diferença de uma segunda divisão para a terceira. E depois, implementar um modelo de jogo completamente diferente do que eu tinha na terceira divisão, ou seja, na terceira divisão eu era candidato, tínhamos que assumir os jogos todos, entrávamos num jogo com uma pressão muito maior que tínhamos que ganhar, e era o que eu lhes dizia a eles. A nossa pressão neste momento é muito menor, porque nós agora vamos tentar é não perder, não é? Enquanto o ano passado entravas para ganhar. E se aos 15 minutos não estavas a ganhar 2 ou 3, aquilo começava tudo a abanar e a tremer, porque a ansiedade começava a aumentar, eram miúdos novos. Este ano é mudar o chip, é mudar o chip e começar a construir a casa pela base, que é pôr a equipa organizada, o mais organizada possível defensivamente, e a partir daí depois começarmos a trabalhar mais ações ofensivas, mas acima de tudo isto já foi inventado há muitos anos. Eu costumo dizer que ninguém chega aqui, não há nenhum iluminado que chegue aqui e ponha as suas ideias em prática, as coisas que nunca foram inventadas. Porque, ao fim e ao cabo, se tivermos a consciência que se uma equipa for bem estruturada defensivamente, tiver os modelos de jogos defensivos bem assimilados, defender com linhas curtas, aquilo que todos nós já sabemos e que dizemos muitas vezes às nossas equipas, em termos de, o meu objetivo desta época era saber ter o maior tempo possível para o futebol em termos de ataque organizado. Porque depois os jogos ganham-se na transição. Eu nunca vi as equipas ganharem os jogos através de muitas ações de ataque organizado. Portanto, este era o modelo de jogo e não há segredos, quer dizer, não tenho de estar aqui a esconder isto deste ou daquele. Claro. Para o ano, muito provavelmente, tendo a mesma equipa, vou ter o mesmo modelo de jogo. E deixa-me dizer-te que eu curiosamente falava disso com o Miguel Dantas, aqui na conversa que tive com ele, porque a certo ponto do campeonato eu recordo-me ter falado com o Rui Henriques do Alenquer e com o Miguel do Oeiras, que nós cada vez que defrontávamos equipas da zona baixa da tabela, obviamente quando usamos estas expressões é sem qualquer caráter depreciativo. Não sei, é o que é a realidade. Nós tínhamos um problema, que era, muitas vezes queríamos entregar a iniciativa às tais Não equipas consegues. e os jogadores, infelizmente, querem mandar no jogo, que sentem esse poder, sentem que são superiores e querem mandar no jogo. E muitas vezes recordo-me, por exemplo, do meu empate em Murches, 4 igual, recordo-me do empate do Miguel, 2 igual também, frente ao Sporting Torres, por exemplo, e portanto, isso que tu dizes tens toda a razão, e muitas vezes, e por isso, também por aí a explicação tática, se calhar, para, apesar da diferença de qualidade e de objetivos, às vezes os resultados acabam por não ser dilatados e às vezes nem sequer ganhar a equipa mais forte. Sim. Por causa Isto é a situação das equipas que estão na parte de baixo da tabela e que lutam por objetivos de não descer. Eu tive um exemplo disso, que se eu dúvidas tinha que isto era adaptável e que era o caminho certo a seguir, dissipei-as todas num jogo que eu tive em Almeirim contra o Porto em casa, em que perdi 6-5 a 10 segundos do fim. Estamos a falar do Porto contra o Tigres de Almeirim, em que eu sabia que eu só podia ter aquele jogo mais ou menos equilibrado se chegasse ao intervalo a perder nunca por mais 2. Esse era o primeiro objetivo. O primeiro objetivo do jogo era esse. Depois tinha que ter um guarda-redes, um super guarda-redes nesse jogo, como tive. Foi o Veludo. Tinha que ter um índice de aproveitamento das bolas paradas quase a roçar os 100%. E tive. Porque só cumprindo estes índices é que eu iria poder sonhar ter sucesso. Não é? E isto aplica-se um bocadinho à minha realidade deste ano, não é? Porque obviamente que a equipa também veio a demonstrar qualidade e felizmente vieram a evoluir. Jogos maus enfrentámos, aliás, recordo-me do jogo contigo, que levámos um banho de hóquei em Alverca, e que eu disse que vocês eram fortíssimos e a intensidade que vocês imprimiram naquele jogo foi de alguma forma que me chegou no treino a seguir, na palestra, cheguei e disse, amigos, não há nada a fazer, foram muito melhores que nós e levámos 8 como podíamos ter levado 14, porque foram melhores e quando assim é não há nada a fazer. Agora, incutir espíritos competitivos, aumentar intensidades de treino, fazê-los perceber que só com aquela intensidade conseguem conquistar alguma coisa e acima de tudo fazê-los assimilar princípios defensivos é o que está na base. O resto depois vem por trás. Nif, uma coisa que eu tenho a certeza que mudou, porque recordo-me também da minha transição da terceira para a segunda, foi o jogo em si, a tua gestão em jogo, os feedbacks, os timeouts, as substituições.
há uma intensidade muito maior e tu na terceira tens situações em que chegas ao intervalo, vamos esquecer aqui as falsas humildades, e tens o jogo ganho. Portanto, é muito diferente e cada jogo é de facto um jogo. O que é que necessita o treinador de fazer durante o jogo, ou que mudança é que precisa de operar na sua forma de estar em jogo e de gerir a equipa da terceira para a segunda divisão? Sim, Pedro, isso aí já entra mesmo dentro do âmbito do nosso papel de treinador, que é o saber decidir. E por vezes vamos decidir muitas vezes mal e temos que as assumir. E todos nós já passamos por isto, chegar a casa, fazer uma retrospectiva do jogo e perceber, não devia ter agido assim, devia ter agido assim. Temos que ter humildade suficiente para perceber como os jogadores falham, nós falhamos. E falhamos, se calhar em todos os jogos falhamos, como é óbvio. Agora, temos é que ter o dom de acertar mais do que falhamos. Essa é a perspectiva. Agora, obviamente, no pedir o time-out, conto sempre com uma preciosa colaboração do David, que é quem me diz, olha que ele já está a apresentar um índice físico um bocadinho abaixo do que é normal, e sempre que ele me diz isso, eu nem sequer questiono, nem questiono, tiro imediatamente o jogador, não obstante eu até achar que ele pode estar a render, e é tudo delegares um bocadinho isso. Nós não achamos que somos donos da razão, é um jogador fazer-me sinal que quer sair e não insistir que ele lá fique. E somos um grupo e todos estamos a arrumar no mesmo objetivo, porque se assumimos a postura de não, fica lá porque eu quero, porque eu é que mando aqui, esquece, não vais conseguir sucesso. Já falaste aí várias vezes do David Pinto, já se precisa de equipas técnicas multidisciplinares na segunda divisão? Sem dúvida. Eu se quiser ter uma equipa bem preparada fisicamente, tenho muitas lacunas para fazer esse tipo de preparação. Eu tenho que as assumir, porque eu não sou professor de educação física, não é? Portanto, isto... Se eu tenho a felicidade de ter uma pessoa competente a trabalhar comigo, que já está no Walking Patins, já trabalhou comigo, aliás, trabalhou comigo com o Pedro Nunes, no Passo de Arcos, e que é uma pessoa competente, que eu tinha como tal, e acima de tudo, além da competência, é a própria relação pessoal. Quer dizer, se tu tiveres uma pessoa a trabalhar contigo, que é antagónica em ti, em termos de postura em pista, eu não me vou conseguir conciliar com ela. Eu não consigo trabalhar como preparador físico, como já conheci vários, que entram ali quase a chicotear os jogadores. Para mim, óbvio, como eu feitio isso não dá. E nós trabalhamos bem e entendemos muito bem, que eu acho que é um principal fator a investir. E depois, sem dúvida, cada vez mais as equipas técnicas têm que ser multidisciplinares, porque ninguém sabe tudo, não é? Terminamos esta viagem na primeira, voltamos à primeira, já falámos aqui um bocadinho da primeira. Vais também nesta famosa expressão do melhor campeonato do mundo. Quando lá estiveste, sentiste que era de facto o topo da tua carreira como treinador. O topo não seria, porque haveria certamente mais degraus para subir na primeira divisão, mas sentiste aquela mudança, aquela coisa de estar no meio dos melhores? Não, eu quando estive na primeira divisão, o nível dos jogadores, estamos a falar em termos de qualidade técnica, não é? O nível não era o que é hoje em dia. Portanto, nós não tínhamos um Sporting como temos o Sporting de hoje, a própria Oliveirense não era uma Oliveirense como a de hoje, e o próprio Porto não era o Porto de hoje. O Benfica, sim, era talvez a equipa mais forte. Não era, nessa altura, talvez o melhor campeonato do mundo, digo eu, ou era paralelamente com o do Sporting. Neste momento, eu acho que é o melhor campeonato do mundo em termos de qualidade técnica dos jogadores que cá temos. Não obstante, isto é a minha opinião, e vale o que vale, não concordar com os investimentos que se fazem em termos de jogadores que têm vindo para aumentar, obviamente, a qualidade, e todos nós gostamos de ver um bom jogo de hóquei com os melhores elementos em pista, não é? A política em termos de investimento na qualidade dos nossos sub-20, e não é por acaso que a geração de sub-20 ou sub-19 e sub-17, se formos agora a ver, está bastante esforços abaixo daquela que era, se calhar, há 5 anos, quando eu treinava ao Sporting, por exemplo, em que havia sempre elementos que se destacavam, e o Gonçalo Alves, e o Miguel Rocha, e jogadores, o Diogo Neves, jogadores que se iam destacar em cada geração, hoje em dia chegam a ser e vão estagnar. Vão estagnar porque nós temos um jogador, se calhar, no Oliveirense, que tem 39 anos, com todo o mérito, é um excelente jogador, ou com 40 anos, é um excelente jogador, continuam a abrilhantar muito as pistas portuguesas, mas se calhar estão a tirar lugar a jovens com muito potencial e que são portugueses. E isso tem a ver com a disciplina de cada clube e com o investimento de cada clube. E quem sou eu para criticar? Agora, acho que estamos a ter jovens... Pedro, se calhar a responsabilidade também está nos próprios clubes formadores, ou não? Nos próprios clubes formadores, sim, mas tu podes estar a formar um atleta até júnior, não é? Ou até juvenil, e ele depois sai. No meu tempo, eu saía, o clube que me vinha buscar tinha que pagar a minha transferência, não é? Ao clube, não era à federação.
ao clube formador. E essa, para mim, é a política de formação. É eu, clube, ser recompensado pelo investimento que eu fiz naquele atleta e pelo que eu fiz dele como atleta. Não é? Portanto, a longo prazo, a lei de transferências certamente traz mais memória do que eu, ou vou dizer mais experiência, para não te Sim. chamar mais velho do que eu, vou Sim, passar. E os meus brancos falam por si, não é preciso tu dizer. Mas ia-te dizer que a lei de transferências eu penso que terá sido extinta mais ou menos no início deste milénio, portanto 2000, Sim. 2001, por aí. Sim. Achas que estamos a pagar a longo prazo, a 20 anos, essa extinção da lei de transferência? Eu acho que sim. Eu acho que os clubes formadores cada vez mais estão a ser penalizados, porque exatamente é essa política de transferências que é levada a cabo e que não ajuda nada os clubes investidores. Quer dizer, estamos a falar de clubes tradicionalmente de formação, um Paço de Arcos, Salesianas, que Voeiras, ou olha, o próprio Parede e o trabalho que tu estás a fazer, que são os jogadores que agora saem e o clube formador, todo o tempo e anos de investimento que teve naquele atleta, acaba por ver tudo deitado por água abaixo. Mas isso necessariamente vai afetar a qualidade dos atletas, achas? Não, vai afetar a qualidade dos clubes formadores. O que pode afetar a qualidade dos atletas é não terem logo à partida uma oportunidade a nível competitivo numa primeira divisão. Portanto, se vê... Aliás, nós este ano já vimos investimentos de jogadores estrangeiros até na segunda divisão. As coisas começam a se alastrar, não é? O que é que faltou para esse golo que te fazia ficar na primeira divisão? Não concretamente a tua situação, mas o que é que achas que... Podes contá-la, obviamente, já me contaste, já te ouvi contar esta história. Estás a querer puxar para mim, não estás? Podes contá-la se quiseres, mas a minha pergunta era mais no sentido de, enquanto treinador que já esteve nessa situação, o que é que achas que é necessário para uma equipa sobreviver na primeira divisão após a promoção? Após a promoção, obviamente, tem que ter uma estrutura financeira forte para fazer face aos gastos todos que uma primeira divisão envolve. Em termos competitivos, o que me aconteceu a mim é fácil, eu descrevi isso, obviamente que não te vou falar em nomes, até porque uma questão que acho que não era correta da minha parte, mas que eu acho que de alguma forma isto já é público, porque já houve árbitros que comentaram isto comigo. E a realidade foi mesmo esta. Eu estava a disputar a permanência na primeira divisão contra a São Joanense, porque as outras equipas já tinham descido, salvo erro o Carvalhos e mais não sei quem. E ganhei 8-4 a São Joanense em casa e, portanto, eu fui jogar a São João da Madeira com uma margem de 4 golos, o que me dava alguma tranquilidade. Não só não necessitava ganhar, como tinha uma margem de 4 golos, e o que é certo é que eu perdi por 5. Com vários episódios, bolas paradas, repetições, tudo que penso que é público e que toda a gente soube. Obviamente eu fui entrevistado no final do jogo, fiz menção o jogo estava gravado e as pessoas podiam ver o que tinha acontecido. O curioso é que tive um dos árbitros da partida que me disse claramente, e eu só tinha o meu mecânico ao lado, que foi a única pessoa que ouviu, a perguntar-me se eu achava justo descerem 3 equipas do Norte. Portanto, não podiam descer 3 equipas do Norte e as coisas tinham que ser compensadas de alguma forma. Isso foi isto que aconteceu. Portanto, eu desci de divisão, o Tigres de Almeida desceu de divisão, e esta foi a história que aconteceu. Obviamente que eu já em conversa com várias pessoas também sabemos que há esses episódios e esses braços de ferro dos árbitros do Norte e dos árbitros do Sul, porque é uma realidade, eu não estou a dizer nada de novo, nem me vou penitenciar por isso sequer. Isso é uma situação pública que é comentada por todos os agentes ligados ao Hockey em Patins, que espero que, até para crédito da modalidade, que venha a mudar, ainda que seja uma situação que vai mudar, mas muito paulatinamente. Mas cá estamos, como em todas as modalidades. E no hockey, com esta história das faltas, pronto, sabemos que estamos nas mãos de quem estamos, e eu continuo a dizer, e de quem nós devemos confiar. Eu acho que continuo a dizer, a maioria dos árbitros para mim são confiáveis, eu confio na seriedade dos árbitros. Depois, há a falta de experiência, que obviamente que também tem culpa quem os mete lá a apitar jogos muitas vezes da intensidade que têm, e depois há outras situações, mas isso acredito que aconteça em todas as modalidades. Ainda assim, insisto na minha pergunta, Pedro, o que é que achas que é necessário para uma equipa que sobe à primeira se manter na primeira divisão? É necessário haver, como disse, alguma estrutura e alguma solidez financeira. Isto sem ovos não se fazem omeletes, para se poder também investir em qualidade de jogadores. Os investimentos são cada vez mais relevantes, não é? Tem. Mas eu continuo a achar que uma equipa que suba, fazer um bocadinho, se calhar, e acho que foi bem feito, o que o Tigres tentou fazer, por exemplo, este ano. Foi munir-se de jogadores jovens com muita qualidade, tem isenção do pagamento de transferência, que é muito importante em termos financeiros, e depois trabalhar-se, como é óbvio, não é? Tem que se trabalhar, mas são miúdos que já vêm habituados
às grandes competições nos escalões por onde passaram. E eu continuo a achar que essa é a política certa. E estamos a falar de política certa, não de garantir títulos a curto prazo. Ninguém é campeão num ano. Agora, se quer ser campeão num ano, tem que ir buscar os melhores. Se quer ter um trabalho de alguma forma estruturado para manter-se depois na divisão em que se sobe, é ir devagarinho, não Roma e Pavia não se fizeram no dia, portanto. Trabalhar de forma estruturada a perder muito mais do que aquilo que se ganha. É difícil, não é? Mas esse espírito tem que ser transmitido logo à equipa e à própria direção. As pessoas têm que estar cientes, não é? Isto é como tudo, não se pode prometer uma sentença de absolvição a uma pessoa que confessou um crime, como é óbvio. Não se pode prometer que vai ser absolvido, como é óbvio. Pode-se tentar minimizar a pena. E é isso que se passa também no desporto. Eu não posso prometer a uma equipa que subiu de divisão que vai ser campeão nacional da primeira divisão. Posso prometer que vamos tentar manter-nos e minimizar o prejuízo, basicamente é isso. Não é? Vamos pegar aí, falaste da sentença, vamos agora para uma parte mais pessoal da nossa conversa, estamos aqui na reta final. Tu és um homem de leis, és advogado, como já disseste há pouco. Tem havido vários debates sobre a modalidade nesta quarentena, faz amanhã precisamente 2 meses que os campeonatos foram suspensos. Enquanto homem de leis, homem de regras, homem de normas, penso que é esta a expressão mesmo de direito que sustenta as leis, são as normas. Como é que avalias, de uma forma geral, a regulamentação no hóquei patins, as próprias regras do jogo, as decisões dos conselhos de disciplina, os artigos que sustentam essas decisões? Não te peço que menciones algum caso em concreto, não é por aí, mas de uma forma geral, achas que é uma modalidade que está um bocadinho atrasada a esse nível? Pedro, eu tenho tendência na minha vida, quer pessoal, quer desportiva, quer profissional, ver sempre o copo meio cheio. Obviamente, como começamos esta nossa conversa, é sempre fácil criticar. Sempre fácil. Agora, nós temos a criticar de uma forma construtiva. E aqui temos... Eu não sou adepto da situação de muitos colegas que temos e agentes da modalidade do dizer mal por dizer. Qualquer decisão que seja tomada está mal feita. Não. Temos que respeitar quem as toma. E depois temos que criar a nossa convicção se concordamos ou não. Mas isso não quer dizer que o facto de nós não concordarmos que a situação esteja bem feita. E temos de ter humildade suficiente para reconhecer isso. Agora, estás-me a falar de uma panóplia de situações que envolve desde regras da própria modalidade, não é? Portanto, castigos que sejam tomados a atletas, isso tudo envolve, como tu dizes bem, normas e aplicação de normas ao caso concreto. Basicamente é isso que estamos a falar. E, com certeza, quem sou eu para pôr em causa o meu colega ou colega, e estamos a falar na vertente já profissional de advogado ou jurista, que está a aplicar no caso dos castigos ou que está a interpretar a norma de acordo com a conduta do atleta. Eu tive já, este ano e o ano passado, situações muito positivas em termos da própria humildade e reconhecimento do conceito de disciplina, por exemplo, com atletas meus. E com provas que nós juntámos na nossa contestação, obviamente que eu depois posso ser acusado, como sou advogado, tenho outra forma de argumentar, de contestar, mas não tem a ver com isso, tem a ver com a justiça e com a aplicação da norma ao caso concreto. Agora, se eu conseguir provar por A mais B, inclusive com recurso a imagens, que aquela conduta do meu atleta não aconteceu, só a pessoa que está a aplicar a norma teve a humildade suficiente para voltar com a palavra atrás. Obviamente que uma delas inviabilizou uma subida de divisão, mas isso aí é uma situação que eu tenho que carregar com ela. Mas eu continuo, por sistema, a querer e a acreditar que o copo está mais cheio, não está mais vazio. Portanto, há as coisas que são decididas mal, esta história das faltas, dos árbitros terem o jogo nas mãos através das faltas, tudo isso pode ter tido situações que vieram piorar um bocadinho a modalidade, mas temos que ver também que há situações que vieram melhorar. Nomeadamente, o número de faltas vai-nos fazer tendencialmente ter equipas menos agressivas. Temos de ter aquela agressividade no bom sentido. Portanto, há que retirar sempre a parte boa, porque senão vamos andar sempre aqui descontentes. Quer dizer, isso não nos leva a lado nenhum, não é a minha postura, não é a minha forma de estar. Acho que fica aqui uma imagem otimista que acho que faz falta, sem dúvida, à modalidade por vezes. Ainda assim, regras do jogo. Que regras, 2, 3, 4, se quiseres, se tivesses poder para isso, que regras mudavas de hoje para amanhã? A dualidade de critérios na situação dos bloqueios, uma delas, em que o árbitro é dono e senhor desse critério e cada vez todos nós jogamos mais o nosso processo ofensivo baseado em bloqueios.
e a forma de avaliar dos árbitros do que é falta, do que é que não é falta. Os Sabes que a regra também não ajuda. A regra diz que para o bloqueio ser legal, o jogador que vai tem que estar fazer. parado. Não, tem que estar parado e tem que estar na altura em que para a 50 centímetros do opositor que vai ser Isso é, bloqueado. isso é deixar ao pleno arbítrio da decisão do árbitro. Quer dizer, portanto, essa regra é completamente. Apesar de eu achar que faz sentido, não é? O penalizar algum tipo de bloqueios, deixa completamente nas mãos do árbitro, assim como a situação das faltas, a falta de equipa ou não, em termos de critério, deixa um bocadinho ao livre-arbítrio do árbitro, e isso é perigoso. Depois, as situações de falta, o tradicional, e é falado por todos nós, do pé na área, o critério dos penaltis hoje em dia, quando é penalti não é, pode descaracterizar completamente um jogo, e aliás, nós todos temos visto que ultimamente, cada vez mais os jogos entre equipas da mesma igualha se acabam por decidir nas bolas paradas. E essa parte... O que é que farias? Tornavas completamente liberal o uso do pé, portanto, desde que não fosse para marcar golos... Sim, não é liberal, não é liberal. A questão a bola que bate no patinho ou o patinho que bate na bola levanta muitas dúvidas, porque nós todos sabemos que isto não é futebol, não é handball, o hockey é um desporto sobre patins, é muito mais rápido. E esse critério, por vezes, é mal analisado. Muitas vezes até pela falta de experiência dos árbitros, coitados, eles também têm direito a errar. Agora, pode decidir-se um jogo nesses moldes. Eu este ano empatei com o Alenquer em casa 5-5 e tenho uma grande penalidade assinalada contra mim a 9 segundos do fim, que depois o outro árbitro veio, já estava marcado e ele veio dizer que não era. Isto para nós vermos a dualidade de critérios que havia, e acabei por ser beneficiado do penalti não ter sido marcado. Não é? Mas tudo que seja, a ver se eu me faço entender, Simplificar. tudo que seja descaracterizar o jogo e pôr ao arbítrio do julgador, que é o árbitro, o maior número de situações, pode descredibilizar o jogo. Até por uma forma de proteger os próprios árbitros. Muito bem. Nifo, há pouco falavas, quando focaste o teu discurso na formação, falavas dos pais. Tu és também pai, és um treinador pai. Qual é a receita para seres um bom treinador pai? Para seres um bom treinador pai? Epá, olha, eu confesso que até por se calhar às vezes posso passar assim uma imagem um bocado negativa perante os outros pais que acompanham, pais de outros colegas do meu filho, por exemplo, mas lido mal em ver os jogos perto dos outros pais, porque sinto mal de algumas coisas que são ditas para os filhos lá dentro e acho que não concordo com essa conduta, porque se calhar também tenho a vantagem de ter a perspectiva de ser treinador. Eu penso que o meu filho, quando lá está dentro, tem que ouvir uma pessoa que é o treinador, não tem que me ouvir a mim, e já é difícil nós contrariarmos que eles por vezes não olhem para nós, não é? E falo isto abertamente, não tenho que esconder nada. Agora, temos que saber acima de tudo, porque ninguém gosta mais dos nossos filhos do que nós, como é óbvio, não é? Agora, temos de saber dar-lhes um bocadinho de asas para lá dentro obedecer uma pessoa e uma voz de comando que é a voz do treinador. E por muito que isso nos custe, aliás, eu falo nisto abertamente e tu sabes isso melhor que ninguém, porque o meu filho, pela primeira vez este ano, saiu a meio da época de um projeto onde estava inserido, do Sporting. Foi uma decisão que eu ajudei a tomar, obviamente. Não o deixei sozinho, quer eu, quer a mãe, com certeza também o aconselhou, apesar de eu ter uma palavra mais forte sobre ele relativamente a isso, mas tudo tem a ver com uma situação que não tem a ver com o treinador. Eu não posso ver o meu filho infeliz por jogar ao Patins. E esse foi o meu princípio basilar para tomar esta decisão e aconselhá-lo a tomar esta decisão. Porque é assim, eu continuo a achar que todos nós estamos na modalidade, uns mais do que outros, mas todos nos sentimos felizes, nos sentimos bem. Quando tu vês o teu filho a cada situação, ou de jogo ou de treino, a ir-se abaixo em termos de escola, em termos de emocionais, e isso a afetá-lo, como eu nunca evito estar a ser afetado. E se calhar a culpa era dele. Ninguém aqui está a pôr em causa sequer o trabalho realizado pelo clube onde ele estava, pelo treinador. Tu, como pai, vais querer sempre o melhor para o teu filho. Portanto, e o melhor para o teu filho é tomar decisões que o façam voltar a ser feliz. E independentemente de ser melhor, ser pior, isso não está aqui em causa. Eu, aliás, nunca critiquei uma decisão do treinador dele, perante ele, obviamente tenho as minhas convicções. Mas, acima de tudo, é sabermos como pais de atletas, independentemente de sermos treinadores ou não, sabemos regrar o nosso comportamento. Sabemos regrar o nosso comportamento e sabemos motivá-los, acima de tudo, com o trabalho. Eles estão ali para trabalhar,
darem o melhor de cada dia e as oportunidades vão aparecer. Acho que esse é o discurso mais correto. Obviamente que, em termos emocionais, por vezes também nos deixamos envolver um bocadinho, mas temos que, emocionalmente, ser racionais, como é óbvio. Inteligência emocional, acima de tudo. Acima de tudo isso. Como é que gostarias de ser lembrado um dia pelos teus atletas, por quem trabalhou contigo nas tuas equipas técnicas? Qual é assim? Aliás, há pouco eu disse que muita gente se lembra de ti como o tal bom homem. Como é que tu gostarias de ser lembrado? Como é que eu gostaria de ser lembrado quando batesse a porta? Oh, não, não era preciso, não era preciso. O que é que eu gostaria que me escrevessem lá na minha lápide? Na lápide. Quando acabasse a carreira, vá. Não, quando acabar a carreira. Ó Pedro, eu, acima de tudo, como digo, a minha ambição não é de ser o melhor treinador ou ser isto ou ser aquilo. Quero ser que as pessoas se recordem de mim, como tu disseste há bocadinho, que eu, os comentários que tu ouves, e eu confesso que me sinto orgulhoso por isso, de ser uma pessoa excepcional, estar sempre disposto a ajudar os meus jogadores, ser uma pessoa correta, cordata, e que ajudei a formar já centenas de jovens que passaram pelas minhas mãos como treinador. Obviamente é assim, todos nós temos o nosso orgulho, e se me disseres que eu me sinto orgulhoso de ter treinado 2 épocas um jogador que hoje representa o Barcelona e que é capitão da Seleção Nacional, obviamente que é um orgulho para qualquer treinador. O próprio Gonçalo Alves, passaram jogadores com muita qualidade pelas minhas mãos, foco esses dois, o Miguel Rocha, os jogadores que estão agora no topo, e isso me dá orgulho, mas acima de tudo, o que eu quero que as pessoas recordem de mim é como uma pessoa que teve alguma influência na formação de centenas de jovens na altura, homens hoje, e que os ajudei de alguma forma a crescer, quer desportivamente, quer socialmente, e quer em termos pedagógicos também. Somos um auxílio para os pais, penso eu. Muito bem. Nivo, para terminar, o nosso próximo convidado é de um território extra, a Associação de Patinagem de Lisboa. Já tivemos aqui o Tiago Sousa, vamos agora viajar ali até ao Alentejo, zona que tantas vezes é esquecida neste nosso mundo do hóquei. Vou-te pedir que deixes um desafio para o David Pereira, que, se não me engano, neste momento é capaz de ser o treinador mais jovem do país, de séniores. Penso que sim. Tens aqui um espaço para lhe deixar um desafio. Não, vou deixar um desafio ao David, que é um bocadinho baseado na conversa que temos vindo a ter em termos da gestão de recursos humanos. E eu gostaria que o David comentasse ou respondesse qual a maior dificuldade que ele sentiu de a equipa mais velha que ele tinha treinado como treinador principal ser uma equipa de sub-17, que foi o Paços de Arcos, não obstante ser adjunto do Luís Duarte nos séniores, e o salto que ele dá para uma equipa de segunda divisão, já com objetivos traçados, até porque tinha tido um historial de há 3 anos estar na primeira. Portanto, essa diferença de mentalidades de um escalão que, a meu ver, é o mais difícil de treinar, que é o sub-17, para treinar uma equipa sénior. O que é que ele teve que ter, em que é que ele sentiu que tinha que se adaptar para ganhar legitimidade perante os jogadores, muitos deles mais velhos que ele. Esse é o desafio que eu quero aqui pôr ao David. Eu vou gostar muito. Manda-lhe um abraço. Quando tiveres será entregue. Vou gostar muito de lhe fazer essa pergunta, porque eu próprio passei por isso e também penso que já é de ter sido um dos treinadores mais jovens. Mais novos, exatamente. A treinar séniores. Nivo, muito obrigado por esta hora e meia quase de conversa. Foi um prazer. Obrigado pela sensatez, pela disponibilidade, pelo altruísmo nesta partilha e muitas felicidades para a próxima época. Eu não vou desejar que nos encontremos, porque pelos vistos vou ter aí uma liguilha para disputar em que posso chegar onde tu já estiveste, mas se nos encontrarmos, que seja mais uma vez um grande jogo. Pedro, eu que agradeço o convite, e esta oportunidade e o trabalho em prol da modalidade que tu tens vindo a fazer e o altruísmo que tu tens de desempenhar em favor da modalidade. Mais uma vez, em termos pessoais, agradeço-te o convite que me fizeste. Um grande abraço, está bem? Muito obrigado, Nivo. Tudo a correr bem. Tudo a correr bem, e para uma liguilha, olha, a maior sorte do mundo é o que eu te posso desejar. Obrigado. A famosa liguilha, polémica, vão ser certamente ainda muitos meses de polémica até essa liguilha começar, mas eu sinceramente acho que, e parti, pegando aqui no otimismo do Pedro Nifi, nesta forma de olhar para as coisas
de uma forma mais otimista. Sinceramente, seja liguilha, seja campeonato, seja playoffs, seja o que for, o que interessa é que o hockey volte e que possamos estar muito brevemente num pavilhão a jogar, mas se realmente vier essa liguilha, enfim, lá estarei para tentar levar o Parede então para essa primeira divisão. Vocês que estiveram desse lado mais uma vez, muito obrigado. Foi o 11º episódio do Dia de Treino. Tal como já disse, voltamos na próxima oportunidade para falar com o David Pereira, treinador do Grândola. Certamente uma conversa muito curiosa, porque há diferenças entre nós que estamos aqui em Lisboa e o David, que saiu de Lisboa para ir para o Alentejo treinar então o Grândola, que há muito pouco tempo, como o Nif disse, esteve na primeira divisão. Muito obrigado, mantenham-se em segurança e até à próxima.